Queridos colecionadores, tudo bem com vocês? Mais um episódio do Jardineiros Urbanos pro Fly e hoje a gente apresenta de novo, mais detalhadamente ou com algumas informações até repetidas, tudo bem? É uma planta aí que merece um destaque, um brasileiríssimo. Eu já apresentei aqui no Meu Sonho essa planta e eu estou falando de um Anthurium que homenageia Marcos Nadruz, carinha aí, pesquisador que trouxe aqui 2 vezes no Fly Channel. Vira e mexe estou citando o Instagram Botânica 1 lá no meu Instagram. E a gente está falando de um Anthurium bastante curioso, bastante especial, devido ao seu comportamento, devido também à sua genética. E aqui está o belíssimo Anthurium marcusianum. Vindo, ambas as mudas vindas do WePlants, que acabou de incluir em seu catálogo. Ele que é focado em espécies brasileiras, vem se especializando neste tipo de conceito para o universo dos colecionadores, tá? Tem estudado aí, está trabalhando com Rodrigo Teófilo. Anthurium teofiloanum, que eu vou falar daqui a pouquinho também ao final do episódio. E aí assim, quem descreveu esses 2 carinhas aqui foram Rodrigo Teófilo, Ludovic Kuhlmann e a Mônica Sakuragi, do Philodendron longilobatum, que inclusive também fez parte do catálogo da WePlants, e o meu indivíduo, obviamente, veio de lá. Anthurium marcusianum. Ele é diferentão, ele é especial porque ele é aveludado, levemente aveludado, e ele é uma espécie que habita áreas rupestres. É um rupícola, ou seja, em hábitat original, vive sob o sol pleno, não que não se adapte à meia sombra, tá? Só que em sol pleno, quais são as características que ressaltam? As nervuras. Nesse caso aqui, provavelmente este carinha estava na meia sombra, por isso a nervura não está tão destacada, destaca mais ainda, tá certo? E algo notável aqui em sua morfogênese é que no indivíduo mais juvenil, ele é mais triangular, né? Mais astato, mais formato de seta, os lobos são um pouco mais afastados, os sinos é mais aberto, e à medida que vai crescendo ele fica um pouco mais cordato. Ou talvez sejam 2 variações, a gente precisa ir sentindo aí no cultivo. Este indivíduo menor que veio da WePlants está com uma lâmina foliar em desenvolvimento aqui, então a gente vê presença de antocianina, o pecíolo fica avermelhadinho também pela antocianina, e obviamente, né, uma espécie que, como nasce debaixo do sol aí, ele precisa desse protetor natural no processo de crescimento, porque as folhinhas em desenvolvimento elas são mais sensíveis, tá certo? Como se fosse um bebê aí. É uma espécie descrita muito recentemente, 2019, muito recentemente, um pouquinho antes aí da pandemia. A primeira vez que eu vi um espécime desse e logo me chamou a atenção por ser aveludado foi na estufa lá do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, junto com o Marcos Nadruz. Eu até comento, nossa, é aveludado, muito legal e tal. E desde então ficou meio que impresso aí na minha memória, e é muito gratificante saber que os colecionadores brasileiros poderão ter acesso agora a este carinha aqui, a partir desse lançamento da WePlants. Já estão com acesso, na verdade, porque este vídeo aqui será publicado depois do lançamento. O primeiro avistamento em si foi em 2008, Espírito Santo, e a descrição em si foi realizada somente em 2019. Cordato, a folha aqui é um cartáceo pro coriáceo, não chega a ser um dos mais coriáceos já conhecidos aí. Pecíolo liso, cilíndrico, comprido e fino, assim, Esse indivíduo já é de um porte médio, ele cresce ainda um pouco mais, principalmente em meia sombra, porque num contexto aí de sol pleno,
tende a estressar um pouco mais e os espécimes e os indivíduos tendem, não é regra, a ficar um pouco menores, tá certo? E aí assim, como é que eu tenho trabalhado o substrato? Uma referência rápida aqui ao Philodendron cipoense, que habita uma área cujo clima é semelhante, rupestre também. E no caso do cipoense, ele está no substrato fibroso, com matéria orgânica, e está indo super bem, como eu postei recentemente aqui no feed do Instagram. Mas aqui, como estou com 3 indivíduos, eu coloquei em 3 fórmulas diferentes de substrato. Primeiro, o que veio antes aqui, apenas perlita com salpicado aqui de bocashi e cote balanceado, no caso aqui é 14-14-14. Este indivíduo veio totalmente sem raiz, está no lugar aqui há um mês, onde recebe 4 horas de sol, praticamente sem filtro, e é um sol aí meio que quase a pino. Não estava enraizado no contexto. Vamos ver agora como é que está o bicho. Aí, ó, cheio de raiz novinha. Muito legal, hein, ó, raiz branquinha e tal. Não vou manipular muito, né, para não estressar. Mas é isso aí, ó. Não tinha raiz nenhuma e tudo isso aí enraizou neste contexto, na perlita que eu mantenho relativamente úmida e no hábitat de alta umidade, 85%, 90% da estufa úmida. A diferença só então é que fica numa área com filtro muito baixinho, assim, que é basicamente a sujeira da cobertura de vidro, 10%, 5%, umas 11 horas, meio-dia, o sol tá batendo lá nele. Dá para até notar que as nervuras são mais expressivas aqui, a tonalidade de verde também é diferente, e esta folhinha aqui estava em desenvolvimento quando eu coloquei ele lá. Ainda tinha bastante antocianina visível quando esse carinha foi para lá, tá? Resiste ao sol? Então, a resposta é sim. Vai trazer nervuras mais acentuadas e possivelmente não cresça tanto quanto um indivíduo que supostamente vai ficar mais na meia sombra. E as nervuras aqui ficam um pouquinho mais apagadas. Daí que o indivíduo de médio porte eu coloquei num substrato intermediário. Não é o padrão aqui geral das aráceas, que na verdade está aqui. O padrão, o indivíduo maior. Então aqui eu coloquei mais carvão, que é pedaçudo, urutau, cavaco grande, que é mais pedaçudo, perlita, bastante perlita, o pozinho de folha também da urutau tá super espalhado aqui, porque se a gente for pensar, vejam comigo, nas regiões rochosas acaba precipitando, acaba acumulando matéria orgânica, que é um tipo de terra preta assim, relativamente densa, lá nas fendas, quinas, buraquinhos nas pedras e tal. Então a matéria orgânica de resto de folha, insetos, animais, galhos, vão escorrendo a partir das chuvas, vão decompondo, vão sofrendo também erosão a partir de sol e chuva, e aí vão se acumulando nessas fendas. E é uma terrinha então, aqui nesse exemplo 2 aqui, o indivíduo de porte médio está em algo que eu tento simular esse tipo de coisa. Por isso eu coloquei bastante matéria fibrosa mais pedaçuda, misturada com os pozinhos de folha da urutau, que inclusive já vem adubado. Vai aparecer agora na tela aqui só um overview, uma aparência do material seco. E neste último caso aqui, terceiro caso, o indivíduo mais adulto, eu coloquei já no padrão que eu tenho utilizado aqui para grande parte das aráceas. É um substrato fibroso, com os componentes aí da serrapilheira, só que ele é um pouquinho mais denso, tá? Pouca coisa, não muda quase nada o peso. E essa densidade aqui vai trazer um pouco mais de umidade. Tem perlita também nos 3 casos. Nesse caso aqui tem turfa de esfagno. E que mais eu coloquei aqui? Também está tudo enriquecido nos 3 casos com um cote aí balanceado e bocashi.
Estou começando a trabalhar mais com bocacha agora também, para os micronutrientes e visando o quê? A inflorescência, focar um pouquinho mais em questões e pontos relacionados à inflorescência. Primeiro caso, simulando pedregulho, a gente viu que as raízes se desenvolveram, a gente viu que o indivíduo está indo. Neste caso aqui, como a matéria é totalmente inerte, é perlita, eu coloquei aqui cote, coloquei bocache, uso o Bayfort 867 para dar uma regadinha periódica aqui nele, tá certo? Nesse caso tem as misturas desses adubos aí também, só que a composição aqui é de matéria um pouco mais pedaçuda e muita folhinha urutau, folhinha triturada, e neste caso aqui uma matéria um pouquinho mais densa, com base em serrapilheira, e é meio que o padrão geral aí de todas as aráceas, tá legal? Por fim, mas não menos relevante para o momento, falando aí em potenciais tendências, eu estou bastante interessado em começar a trabalhar com híbridos cuja matriz seja uma espécie brasileira ou ambas sejam espécies brasileiras. E estou bastante interessado, assim, focado, lógico que eu vou depender desses carinhas trazerem inflorescência, mas eu estou bastante focado no primeiro experimento consciente, tentar fazer um híbrido, não sei se existe compatibilidade de seção, mas tentar fazer um híbrido do Anthurium marcusianum, descrito pelo Rodrigo Teófilo, pelo Ludovic Kohlmann e pela Mônica Sakuragi, com o Anthurium teofiloanum, que homenageia Rodrigo Teófilo e foi descrito pelo Marcos Nadruz. Então, além deste cruzamento de homenagens de duas espécies brasileiras, quem sabe aqui não existe um resultado bastante interessante de um aveludado brasileiro, coisa rara isso, né? Muito provavelmente existem poucas espécies descritas e encontradas que são aveludadas inativas, com esse carinha aqui que é muito louco, porque ele tem formas totalmente diversas assim. O Anthurium teofiloanum é um cara assim que se apresenta na natureza de muitas formas diferentes, a ponto às vezes de não ficarem reconhecíveis se você não tem as características estruturais, características de pecíolo, de pedúnculo, de inflorescência, enfim. Eu tenho trazido aí uma temática da questão dos híbridos, a maneira possível aí que a gente pode começar a organizar, indexar a partir de padrões já existentes, e me parece muito interessante começar a fazer isso com espécies nativas. Esse cara aqui é bastante específico, para quem curte a palavra rara, sim, é uma espécie rara, muito provavelmente nenhum ou quase nenhum colecionador ou nursery ou plant grower no exterior tem desse cara. E o teofiloanum a mesmíssima coisa, tá certo? Fora essa questão de ter variações abruptas, intensas nesse carinha aqui. Esses dois indivíduos aqui vão para a mesma área onde está o carinha mais juvenil, o primeiro habitante aqui na minha floresta, vão lá para o mesmo espaço, com a diferença da composição desses substratos, com a diferença do tamanho de cada um desses indivíduos, e a gente vai aí seguindo, acompanhando, seja pelo Instagram, TikTok agora, Shorts, ou aqui em episódios do Jardineiros Urbanos pro Fly, tá legal? Anthurium marcusianum, nós colecionadores brasileiros merecemos ter esses carinhas e obviamente depois os estrangeiros também. Vou ficando por aqui e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos pro Fly.